O Brasil passou quase 20 horas na expectativa de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, demitisse o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ontem, o país tomou conhecimento de que funcionárias da Caixa acusaram Guimarães de assédio sexual. Desde o início do governo, ele sempre foi um aliado muito próximo de Bolsonaro. Mas a gravidade da situação tornava insustentável a permanência no comando de um banco estatal. E quase 20 horas depois da eclosão de mais esse escândalo, ele pediu demissão. Uma concessão de Bolsonaro para que o aliado não fosse demitido. A primeira denúncia contra Pedro Guimarães chegou ao Ministério Público Federal de forma anônima no começo de maio. A partir daí, o procurador do caso começou a intimar para depor testemunhas e possíveis vítimas. O Jornal Nacional conversou com 5 funcionárias da Caixa que afirmam que presenciaram ou passaram por episódios de assédio sexual e moral por parte de Pedro Guimarães. 3 aceitaram gravar entrevista sem serem identificadas por medo de represálias. Uma funcionária contou que foi assediada durante uma viagem a trabalho. Em uma das viagens que eu estive presente, ele me chamou para ir para a sauna e na hora, muito constrangida, surpreendida com a pergunta dele, falei, não, presidente, não gosto de sauna. E aí ele me chamou para ir para a piscina. Aí eu falei, não, presidente, eu estou trabalhando. Naquele momento eu fiquei tão nervosa que eu falei, gente, eu falei um não pro presidente. Segundo ela, na mesma viagem, Pedro Guimarães colocou a mão no bolso de trás da calça dela. No momento de confraternização, ele me entregou alguns objetos e quando ele foi tentar colocar no meu bolso, minha mão estava ocupada. Quando ele tentou colocar no meu bolso da frente, que meu bolso da frente era um bolso falso, ele colocou no bolso atrás. Ele enfiou já, tentando já palpar minha bunda e falou com esses termos, eu vou botar na frente. Essa outra funcionária disse que também foi assediada durante uma viagem de trabalho. As brincadeiras contínuas de beliscões mais apertados, de proximidades, pedindo beijo, abraçar forte, você não está me abraçando tão forte, você não gosta de mim, aperta mais. O primeiro contato físico foi um beliscão na altura assim do quadril, entre o quadril e a cintura. E depois, no episódio que eu passei, foi durante uma viagem. Nessa mesma viagem, segundo outra funcionária, Pedro Guimarães chamou a equipe para um jantar, ofereceu vinho e começou a fazer brincadeiras que ela considerou estranhas. Falando que das próximas escalas, que a gente faria uma outra escala, numa praia, faria uma festa, que isso seria muito legal. E que ninguém seria de ninguém, e que outros altos executivos também participariam dessa escala. Segundo ela, depois do jantar, Pedro Guimarães chamou a equipe para tomar um banho de mar. E lá, passou a mão nela. Passou a mão mesmo e assim, não foi, assim, será que pegou no lugar errado, sabe? A gente sabe quando é com intenção. Eu senti que eu me senti invadido. Sabe, eu me senti violentada naquele momento. Eu cheguei a comentar com o dirigente o que tinha acontecido e no momento ninguém... O acolhimento é muito difícil porque a gente percebe que o assédio moral também ele é muito intenso e como eu havia vários casos, acho que talvez até pior que o meu, ninguém deu valor para o meu sentimento naquela hora, sabe? As funcionárias afirmam que Pedro Guimarães também fazia assédio moral com integrantes da equipe e que não procuraram a Corregedoria da Caixa por medo de serem perseguidas. A Corregedoria, os nossos órgãos de controle lá da Caixa, são ligados diretamente à presidência, não deveria, mas são. Toda a denúncia que a gente descobriu que chegou até o corregedor sobre um assédio do presidente, não foi levado à frente, não deu andamento, e nós seríamos só mais um caso. E chegou também a mão do presidente, a empregada que tinha sido acusada, que tinha
denunciado. Elas afirmam que só depois da primeira denúncia ao Ministério Público, quando começaram a ser chamadas para depor, é que tiveram coragem de falar. Eu resolvi falar porque eu fui intimada pelo Ministério Público e me senti confortada a partir do momento que eles me falaram que outras mulheres haviam já feito seu depoimento, que eu não era a única. Se fosse só eu não gravei, eu não filmei, né? Ele tira o celular da gente, ele ameaça a gente o tempo todo, ele grita. Aí vem a questão do assédio moral, né? Quem trabalha com ele no dia a dia, é normal, ele grita com a gente, ele humilha a gente, ele ameaça tirar a função, sabe? E, infelizmente, quando a gente se vê vítima, então esse sentimento de que isso pare, que isso cesse, que isso não aconteça com outras pessoas, a justiça mais nesse sentido de que isso pare, né? As primeiras denúncias de assédio sexual e moral contra Pedro Guimarães vieram a público ontem, em uma reportagem do site Metrópolis. O Ministério Público Federal já colheu vários depoimentos, inclusive de testemunhas, e tem outros marcados para o mês de julho. O foco agora é a atuação de Pedro Guimarães, mas os depoimentos indicam que outros dirigentes da Caixa ligados ao ex-presidente podem ter participado do assédio ou tentado acobertar as denúncias. Isso também será apurado pelos procuradores. E agora que o caso veio a público, outras pessoas podem tomar a iniciativa de procurar o Ministério Público. Depois de reunir mais informações, os procuradores vão analisar se é preciso aprofundar as investigações ou se já há elementos para oferecer uma acusação contra o ex-presidente da Caixa. Desde o início do governo, Pedro Guimarães foi uma figura muito próxima do presidente Jair Bolsonaro e aparecia frequentemente ao lado dele em viagens e nas transmissões em redes sociais. Pedro Guimarães começou o dia com um gesto ostensivo de defesa contra as acusações. Foi a um evento na Caixa acompanhado da mulher. A imprensa foi barrada, mas a CBN obteve um vídeo. No discurso, Guimarães citou explicitamente o casamento. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, da minha esposa. Acho que uma mulher é muito clara, são quase 20 anos juntos, 2 filhos. E uma vida inteira pautada pela ética. Pouco depois, funcionárias do banco foram para a frente do prédio pedir a saída dele. Exibiram cartazes contra assédio sexual e moral e entregaram flores a quem passava. Nas redes sociais, a repercussão foi imediata. Uma onda de mensagens solidárias às funcionárias da Caixa que denunciaram o assédio. Pedro Guimarães entrou no governo junto com o presidente Jair Bolsonaro. Chegou indicado pelo ministro Paulo Guedes e logo ganhou a confiança do presidente. Tomou posse na Caixa Econômica dizendo: "A gente não pode errar", e virou uma espécie de sombra de Bolsonaro. Na famosa reunião ministerial de abril de 2020, divulgada depois de ordem judicial, ele debochou do medo à pandemia. Então, assim, eu acho que a gente está, só o último ponto, numa questão de histeria coletiva. Pedro estava em todas, cerimônias com o presidente, viagens, no avião presidencial, em barco ao lado de Bolsonaro, motociatas. Dividiu tela com Bolsonaro em pelo menos 13 lives. Pareciam unha e carne, na imagem, no trato e na conversa. Gratidão, Pedrão. Cara inteligente, cara inteligente. Numa dessas lives, houve um momento em que Bolsonaro se queixava das acusações de ser negacionista, racista e misógino, ou seja, de ter aversão a mulheres. Em tom irônico, o presidente provocou Guimarães. Essas narrativas que somos negacionistas, não acreditamos em vacina, aquela história toda para boi dormir, como fizeram na minha campanha de 2018, dizendo que eu era racista, que eu era misógino. Misógino não gosta de mulher. Você é misógino, Pedro? Tá certo? Pedro Guimarães sempre gostou de exibir essa intimidade e atitudes polêmicas. No fim do ano passado, num evento em São Paulo, ordenou que funcionários fizessem flexões de braço. 6, 7...
Ontem, assim que estourou o escândalo, Bolsonaro estava em reunião no Palácio da Alvorada. Mesmo sem ser chamado, Pedro Guimarães esteve lá. Tentou se explicar numa conversa tensa com o presidente, que se repetiu hoje no Palácio do Planalto. O núcleo político do Planalto passou as últimas horas calculando o tamanho do estrago. Segundo interlocutores do presidente ouvidos pelo Jornal Nacional, Bolsonaro foi aconselhado a se livrar de Pedro e manifestar repúdio aos atos que ele teria praticado. Por outro lado, Pedro Guimarães passou o dia tentando se valer da amizade com o presidente, alegando inocência e apelando para não ser demitido. Bolsonaro participou de 2 cerimônias públicas, mas não tocou no assunto. No fim do dia, Pedro Guimarães voltou a se reunir com o presidente e entregou a carta de demissão, em que afirma que ele, a esposa, os 2 filhos e o casamento de 18 anos foram atingidos por notícias e informações equivocadas e acusações numa situação injusta e cruel. Depois de mencionar a existência de inquérito sigiloso no Ministério Público em que ele seria investigado por assédio sexual, Guimarães afirma que desde que assumiu a presidência da Caixa, a gestão dele se dedicou a garantir igualdade de gêneros, com reconhecimento da liderança feminina em todos os níveis da empresa e o desenvolvimento de relações respeitosas no ambiente de trabalho. Pedro Guimarães cita a certificação da Caixa pelo programa Pró-Equidade de Gênero e Raça do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Diz que combateu toda forma de assédio e repeliu qualquer forma de violência, que as acusações não são verdadeiras e que não refletem a postura profissional e pessoal dele. Segundo Pedro Guimarães, elas não se sustentarão ao passar por uma avaliação técnica e isenta. Na sequência da carta, depois de dizer que não pode ser um alvo para o rancor político em ano eleitoral, Pedro Guimarães anuncia que se afasta do cargo. Nas palavras dele, para não esmorecer o acervo de realizações que pertence à equipe da Caixa. E, abre aspas, também ao apoio de todas as horas que recebi do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, fecha aspas. Ao concluir a carta, Guimarães afirma que se junta à família para se defender do que chamou de perversidades contra ele, abre aspas, com o coração tranquilo daqueles que não temem o que não fizeram, fecha aspas. Antes de assinar, Guimarães registra a confiança de que a verdade prevalecerá. No início da noite, a demissão a pedido e a nomeação de Daniela Marques Consentino para o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal saíram em edição extra do Diário Oficial.